Olá, seguidores do podcast do Portão de Embarque. Estamos de volta. Declaro terceira temporada no ar. Opa! Certo, meu irmão? Mais uma vez, aberto. Tava com saudade já, viu? Eu também, cara. Muita saudade. Ficamos aí uns 2 mesinhos parados, Uns 2 mesinhos né? sem gravar, mas estamos no ar. E voltamos aí com conteúdo forte, né? A gente pede a você que siga nosso canal, que compartilhe com os amigos as informações que são relevantes. E você que ainda não segue o canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Tá ok? Nossa convidada hoje é a Tamires Félix. Isso mesmo. Empreendedora, proprietária da Embarque Company. Isso, da Embark Company. Bem-vinda, Tamires. Obrigado. Gostaria de agradecer pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Nós e que falar, agradecemos. sobre esse tema que é super em evidência no mercado, né? E que só tem a crescer, que é o mercado pet friendly, né? E o pet friendly viajante, né? O pet viajante. Exatamente. Tá bem alto o seu business, né? O seu tipo de trabalho hoje. Eu acho que nunca esteve tão em alta Verdade. como nesse momento. É verdade. Clientes procurando companhias aéreas que transportem, clientes procurando hotéis que aceitam. É verdade. Enfim, a demanda só cresce, só aumenta, só aumenta, só aumenta. E na outra ponta eu vejo uma dificuldade muito grande do agente de viagens se acostumar com isso, aprender a lidar com o produto e atender o seu passageiro e dizer assim, não, eu sei fazer. É um segmento muito específico, né? Então... Tem muitas dúvidas, né? Tem muitas dúvidas. muito complexo A as demanda dúvidas. realmente é imensa e tem os seus critérios, suas exigências. Claro. Cada companhia aérea tem o seu Suas modal, suas regras. Então, realmente, é um mercado bem específico. Tamires, antes de se apresentar a Embarque Company, Isso. quero fala Opa, um pouquinho dos patrocinadores aí. opa. Já que nós estamos voltando aqui, né, para nossa terceira temporada, E eles fiéis com a gente, aí, isso é e importante. fiéis com a gente, quero agradecer bastante aí a presença dos nossos 2 apoiadores, mas vamos lá, vamos falar de Viagens Promo. Pessoal, mais um ano com a gente, obrigado vocês aí por estarem conosco. Você, agente de viagens, que não conhece o trabalho deles, vai lá no site, dá uma fuçada, coisas legais. Kido está fazendo um trabalho muito legal no mercado. Entra lá e conheça. Perfeito. Não também importante também a Sakura Consolidadora. Vagnão. Está no mercado aí há 49 anos aí, pintando o mercado de rosa, né? Que é a cor oficial da companhia, atendendo segmentos de aéreo, hotelaria, marítimo e muito mais. Vai lá no site www.sakuraconsolidadora.com.br. Tá ok? Obrigado, Wagner. Tamires, voltamos com você. Como surgiu, né, a Embark Company. Isso. De onde você veio? De onde você veio? Porque é um negócio tão diferente. Vai, opa. A Embark Company, na verdade, é um grupo de empresas, né? Então, nós temos a Embar Pet, que é embarque de animais. Então, a Embar Pet, ela realiza o transporte de animais de forma desacompanhada, como carga viva, e realiza toda a parte documental sanitária, que é a emissão do certificado, os documentos para a viagem em si, a viagem internacional. Certo. E também importação de animais. Então, tanto como cães, gatos, Ida e vinda. coelhos, roedores, qualquer espécie, a Embar Pet também realiza. E temos a Embar Travel, que é a nossa agência de viagens, que é uma agência de viagens pet friendly. Então, é uma agência especializada em transporte de animais de forma acompanhada. Então, o tutor que quer viajar na cabine, como bagagem acompanhada, suporte emocional, cão de serviço, liminar judicial, a Embar Travel atende todos esses passageiros. Tanto prestando no suporte da reserva, emissão de passagens, né, com relação a caixa de transporte, bolsa de transporte, para poder atender as regras da companhia. E nós temos a Embarcargo, que é uma agência de cargas que atende mudanças, remessas, transporte funerário, e o foco é mudanças. Então, Claro. o passageiro que vai se mudar, Dá, a gente consegue trabalho. atender tanto levando o animalzinho, a emissão dos bilhetes, a documentação e a mudança também. Interessante isso, hein? Então são 3 pilares, então. São 3 pilares E vai e uma que empresa complementa a Vai outra. que vocês aqui recebem uma proposta de emprego para trabalhar hoje na América do Norte. Como é que você faz com seus pets? É verdade. Você levar. Contrata a gente. Apesar que eu não tenho, mas quem tem pet, eu sei como é que funciona. Então já É uma tá na hora preocupação de grande. ter, já tá na hora de ter um Minhas animalzinho. estão me cobrando isso. Então. Tão me Ah, é a cobrando. melhor coisa. E aí é onde entra o trabalho dela. Porque se a pessoa vai Exatamente. mudar ou vai vir trabalhar aqui,
Ao contrário, né? Isso mesmo. É O nosso perfil de cliente realmente é o perfil do cliente que está se mudando. Se mudando. Existe o passageiro que vai a passeio e que gosta de viajar com pet, ir e vir, mas o passageiro que está de mudança, ele leva o animalzinho e é imprescindível, faz parte da família, então mudança Não vai largar pra trás, inclui né? o pet. Não vai Isso largar pra mesmo. trás. Iris, eu não tinha conhecimento de uma empresa especializada no segmento de pets. Há quanto tempo está a empresa no mercado e de onde que veio esse insight aí? Boa. Você cuida de animais, sei lá, você tem ONG? ONG, uma Cachorro? ONG talvez. Não. Que é muito específico, né? É bem específico. Eu confesso que o meu primeiro emprego foi no Ministério da Agricultura, dentro do aeroporto, que é o órgão que emite certificado, né? Então aí já Legal. começou a brilhantar os meus olhos e foi aí que a gente foi amadurecendo a ideia e surgiu a Embarpet, que é a primeira empresa, né, de embarque de animais. E logo em seguida a gente surgiu uma grande demanda dos nossos passageiros, porque a gente fazia a documentação sanitária, mas os passageiros falavam, tá, mas e agora? Onde que eu compro as passagens? Eu liguei na olha aí. companhia, Tá vendo? a companhia aérea me passou uma informação e agora o atendente passou outra e eu não consegui fazer a reserva. E aí foi que a gente conseguiu, né, enxergar essa necessidade e criar a Embar Travel. Há quanto tempo faz? Quanto tempo? A Embarpet tem cerca de 6 a 7 anos no mercado e a Embar Travel de 3 a 4. Tem uma boa experiência já. 7 Isso. anos já é uma boa. 6, 7 anos é uma boa De experiência. 2 anos para cá que nós começamos a trabalhar, a engajar a Embar Travel, porque logo quando a gente entrou com a Embar Travel já veio a pandemia, nós ficamos parados, Sim. então acabou que estagnando um pouco o nosso segmento. E aí foi que nós voltamos, encerrou a pandemia, nós voltamos com tudo, estamos cada vez mais aprimorando a agência. Legal. Presumo eu que deve ser um trabalho que gera assim, uma preocupação muito grande. Porque você mexe com o emocional das pessoas, né? Hoje os demais. pets, a gente percebe que os pets é da família, né? Sim. É É da verdade. família. Faz parte. A família hoje tradicional tem pet, não é mais como antes, né? Que as pessoas tinham animaizinhos, aí colocava na guia e deixava preso no portão com a Isso. corrente. Hoje em dia isso não existe. Então, Eles moram dentro de casa. moram dentro de casa. Sim, Então, se verdade. você receber uma proposta de trabalho, a primeira coisa que eles pensam, às vezes, não é nem nos filhos, né? Porque é mais fácil. Mais O problema é o animalzinho. Que, na verdade, deixa de ser um problema quando você contrata uma empresa especializada. E hoje, o passageiro que está de mudança, a preocupação é imensa, né? Então, é a mudança, é o local que vai morar, é o trabalho. Então, essa parte documental, essa parte do pet Sem dúvida. acaba contando realmente com um especialista, porque envolve uma série de requisitos, uma série de imagino. restrições. Então, muitas das vezes, nós já tivemos situações de passageiros que chegaram para embarcar, não sabiam do que era necessário e a companheira simplesmente barrou, não poderia deixar o animal Pra ou trás. não poderia deixar de seguir viagem, seguiu viagem, o pet ficou. E aí a companheira entrava em contato com a gente, olha, tem um passageiro aqui, não tem como vocês virem aqui. E aí acaba deixando ou de viajar Olha ou isso. acaba deixando o pet para trás por falta de conhecimento. Presumo eu que o pet ele tem que ter um RG, CPF, fundo de garantia, declarar imposto de É renda, quase é isso. isso? Conta pra gente, É então. quase já que- isso. premissa É básica, né? quase Já que Ezequiel entrou no isso. quesito documentação, É. vamos lá, assim, eu sei que cada companhia, cada destino, cada país pode, a documentação Sim, pode e sim, deve sim, variar. Sim. Mas assim, dá pra gente uma ideia de documentação mínima. Eu que vou você fala. falar a documentação mínima, Mínima. vacina de raiva. Para qualquer lugar que o Do pet mundo. vá, seja uma viagem internacional ou nacional, ele precisa ter a vacina de raiva. Tá com a carteirinha em dia. Isso. E um outro documento imprescindível é o certificado ou sanitário internacional, que é o certificado que é emitido pelo Ministério da Agricultura, Tura. que foi meu primeiro ofício. Isso é difícil. Então, esse certificado ele tem que ser emitido tanto para sair do Brasil quanto para entrar em qualquer outro país. Mas- Aí tem os outros países que exigem microchip, Isso, eu tenho sorologia, tem países que exigem import permit, como atualmente hoje é os Estados Unidos, Isso. que é uma autorização de importação. São. Então, depende de cada país, inclusive da espécie. Então, para cães é um, de repente para gatos é outro, para coelhos, roedores, cada espécie tem a sua variedade. Entendeu, Ezequiel? É bem, cara. É bem extenso. Não, E tem exige até o muito conhecimento. passaporte. Isso que eu ia perguntar. Tem o passaporte. Nós temos o passaporte pet brasileiro, né? Só que hoje ele só é válido para alguns países do Mercosul. Então, para outros países ainda assim é necessário fazer o certificado. Então, às vezes o passageiro
acaba nem optando em fazer o passaporte, porque só vai ser um documento extra, né? E faz somente o certificado. Mas na Europa, o passaporte europeu do PET é totalmente em evidência. Então, Funciona direitinho. você está em Portugal e você vai viajar para Milão, para Paris, com passaporte europeu, você consegue transitar pela Europa com passaporte validado. Então, Certo. existe o passaporte europeu. Eu vi uma publicação recente que agora tem até certidão de nascimento registrada em cartório Porque eu para imaginei, PET. ué. Sim. Então, eles estão realmente... Olha o mundo onde está indo. É, exatamente. Eu, ao longo dos meus poucos anos de turismo, eu já tive a oportunidade de fazer muita reserva de PET, tanto para voos domésticos, E é um desafio, né? como para voos internacionais. E assim, eu já passei por cada situação que eu falo, gente do céu, aonde que eu vim parar, né? E assim, talvez o Ezequiel não tenha essa visão, porque não é muito a área dele, é mais a minha área, na área do aéreo mesmo. Com certeza. E você sabe do que eu vou falar. Não basta, Ezequiel, você ter boa vontade de falar com o passageiro, com o seu cliente. Muitas vezes você vai ter que falar com a companhia aérea. Sim. E aí, assim, que raça que é o cachorro? Porque o cliente te liga e diz assim, olha, nós vamos viajar agora em julho para os Estados Unidos, vamos dizer assim, e eu quero levar o pet junto, porque nós vamos ficar numa casa lá na Flórida e essa casa aceita o pet. Tá bom. E ele diz, é um cachorrinho pequeno, tem 7 quilos, vê aí o que você precisa fazer. Então, aí o agente de viagem vai lá, liga na companhia aérea, aí a companhia já vem assim, mas qual é a raça do pet? Tem focinho longo, tem focinho curto. Tem essa restrição também. Tem essa restrição. Então começa a crescer o bolo, que você acha que é só para transportar um pet. No começo era só para levar o bichinho. Mas na verdade não é, é um transporte de um animal. E aí, cara, a documentação começa a crescer, as perguntas começam a aumentar. Eu sinto que o agente de viagem muitas vezes tem medo de perguntar para o cliente, perguntar tudo. Olha, quantos anos tem, que raça que é, quando nasceu, pesa quanto, enfim, é muita pergunta. E muitas vezes o cliente vem dizendo, não, olha, eu estou acostumado a levar, é assim que eu quero fazer, eu quero levar o animal a bordo, quero levar na cabine, junto comigo. E aí, Tamires? Hoje, como nós somos uma empresa pet friendly, então a gente já tem todo um protocolo, todo um processo. Mas eu vou te falar que uma das maiores dificuldades, eu acho que tanto nossa quanto dos colegas agentes também, é as divergências de informação. Então, assim, se o passageiro ele liga na companhia aérea, ele tem uma informação. Hoje, nós, no papel de agência de viagens, especialista, né, em transporte de animais, a gente já encontra algumas divergências por parte da companhia aérea. Então, às vezes tem momentos que a gente faz uma ligação para a companhia aérea para confirmar a reserva, a gente liga 3, 4 vezes, anota o nome do atendente, o número do protocolo, o horário, e vou te falar que às vezes as 4 vezes são informações diferentes. Parabéns. Entendeu? E aí Bem-vindo ao mundo. gente passa essa informação às vezes pro cliente e o cliente ele contata a companhia aérea também para recebe uma outra informação diferente. Recebe uma outra informação. Perfeito. E aí acaba muitas das vezes nós perdemos o crédito, né, com o nosso cliente, que ele acaba não confiando no que a gente está passando, né? Mas hoje, em nível de agência e passageiro, eu acredito que mudou muito. Porque hoje a Embark Travel tem um protocolo. Então, assim, quando a gente atende um passageiro, todas as informações. Raça, peso, medidas, tamanho. Isso, medidas. O tutor precisa passar o comprimento, a altura e a largura, porque cada companhia aérea tem uma restrição. Exato. Eu não posso considerar aquele pet que tem 10 quilos, ele não vai viajar pela Latam, que aceita 7. Aceita 7. Mas talvez ele consiga viajar pela Europa, que aceita 10. Mas a Latam tem um comprimento diferente da Europa e da Ibéria. Então, assim, é uma logística. A gente realmente precisa analisar caso a caso e ver o que, de repente, é melhor a custo e benefício, tanto para o pet quanto para o passageiro. Porque, às vezes, o passageiro fala assim, olha, eu quero voo direto. Mas a companhia que faz um voo direto não atende o peso e as medidas do seu pet. Então, infelizmente, tem que ser uma companhia com conexão. E vou te provocar já numa situação... Você responde se você quiser responder. Aqui tá aberto. Tudo bem. A sua câmera é essa aqui, ó. Se for recado pro mercado, nossos seguidores, é lá. Fica aí, fica à vontade. Primeiramente, me responde. O que é suporte emocional? Suporte emocional? Ixi, o famoso suporte emocional. Eu nem quero entrar nisso. Acho que a maioria não conhece. Então, não conhece. Explicar o conceito. Isso, explica o conceito. Poder entrar na pergunta. Aí nós vamos depois nas vírgulas. O suporte emocional é uma modalidade de embarque, né? Onde requer um laudo psiquiátrico até
há alguns anos, até o ano passado, ainda era aceito um laudo psicológico, onde a pessoa ela tem necessidade de viajar com pet, né, na A pessoa vai no modalidade... psicólogo e ela valida, isso? Isso, o Psiquiatra, psicólogo... Antigamente era psicólogo, Opa. atualmente hoje é só psiquiatra, Psiquiatra mas que tá hoje em podendo. dia quase o suporte emocional já Emocional. não está tanto em evidência assim. Legal. Mas o suporte emocional é para quem tem necessidade emocional de viajar com pet, ou seja, eu viajando com meu animalzinho, vou me sentir mais tranquilo, mais seguro. Tem gente que passa por terapias e Sim. tem necessidade, de repente passa por um problema de ansiedade, depressão, entre outros problemas psicológicos, né, que com a presença do pet torna a viagem mais tranquila. Então, o suporte emocional é uma modalidade de viagem que tem que ser comprovada através de um profissional, seja um psiquiatra ou, no passado, um psicólogo. Tá. E nesse caso, ele vai numa cadeira. Ele vai na cabine. Na cabine? No colo. No colo ou numa cadeira lateral? Isso. Não? Algumas companhias até aceitam que reserve um assento ao lado. Óbvio que o passageiro tem que comprar um assento ao lado. Então. Tem companhias que até colocava isso como regra. Regra. Né? Olha, obrigatório um assento ao lado. Vai pagar 2 Mas tem companhias que, ok, não é necessário. Então, tinha passageiros que viajavam com Golden na classe econômica em um único assento no corredor, por exemplo. Entendeu? Então, depende de cada companhia aérea. Avalie, então. Eu ouvi um caso recente que fui pesquisar algumas informações. Não vou citar a companhia aérea para não poder ter, sabe? Sim, Só o conceito. Só o conceito, claro. Suporte emocional. Uma viagem internacional. Uma senhora estava com um policial capa preta. Policial capa preta. Um cachorro grande. Grande. Porte grande. Grande mesmo. O outro passageiro ficou incomodado. E ela vai no banheiro em algum momento e tal. O cachorro fica lá. Eu acho que ele tinha um tipo de alergia, parece, o Pax. O passageiro ou o pet? O passageiro. Ah, sim. Um que estava sentado Tava ou ao o lado, dono? tava ao lado, não o Tava ao dono, lado, tava ao isso. lado. Ah, sim. O cliente incomodado, vamos dizer assim. Vou resumir. Ele viajou e, quando voltou, colocou a companheira no pau. Ele quis ser ressarcido porque ele foi incomodado, ele não se sentiu à vontade, ele tinha alergia. Por outro lado, Sim. a companhia, ela libera por causa do laudo do suporte emocional. Sim. E por outro lado, ela foi processada e perdeu. Teve que pagar lá o Pax, que ficou incomodado. Uma multa lá. Como é que fica esse equilíbrio? Você tem uma lei que valida, e o Pax vai lá, não se sente confortável, faz uma reclamação e Bem ganha. difícil. Bem difícil a situação Então, é aí. bem difícil a situação para a companhia, na verdade. E eu entendo que é uma questão, vou usar o termo jogo de cintura, né? Porque o passageiro, se ele se manifestou durante a viagem, falou assim, olha, eu tenho uma alergia, né? Eu não posso estar ao lado do pet, ele é um porte grande, então, infelizmente, ele acaba, né, ficando ao meu lado, os pelos, né? Se ele manifestou isso para a companhia aérea não teve um jogo de cintura também para Tentar reacomodar ele. reacomodar, Pra porque ter uma troca, né? Exatamente, porque normalmente quando é um pet de suporte emocional, a companhia aérea pode fazer uma reacomodação. Entendeu? Já tive a experiência de uma passageira, não vou citar companhias também, acho, não precisa. mas que ela estava viajando com o pet e ia fazer conexão no México. Aliás, ela estava indo para Cancún, ia fazer conexão na Cidade do México. Ok. Aliás, na Cidade do México, não era na Cidade do México, mas ela ia fazer uma Conexão conexão. no caminho. E aí, as passageiras, tinha outras passageiras, né, um grupo de mulheres que estava indo para uma despedida de solteiro. Algumas estavam até alcoolizadas. E ele estava com um pet como suporte emocional, né? Que era um bulldog francês. E aí a companhia aérea, né, viu que a situação estava ali um pouco Confusa. confusa, Pra não falar outra tava coisa. um incômodo. E aí as passageiras estavam, né? Por que o pet tá aqui? Nossa, ele não encosta em mim, sabe? Umas coisas bem ignorantes. Outros passageiros até estavam vendo também e se incomodando com a situação. O que a companheira fez? Foi lá e mudou a passageira de lugar. Entendeu? Então, assim, eu acredito que é uma questão de um jogo de cintura, porque se eu me manifestei que eu tenho um problema de saúde, o passageiro que está ao meu lado também tem. Então, tem que ser um acordo, né? Um faz acordo. sentido. O que eu vejo, Tamires, fazendo uma pequena interrupção no seu comentário, que é totalmente pertinente. Hoje, na aviação, as companhias tentam trabalhar com ocupação de 100%, né? Sim, É 100% claro. ocupação. Então, todo voo está lotado, todo voo está cheio.
E muitas vezes você não consegue fazer essa reacomodação de uma forma tão simples dentro de uma aeronave, né? Então, tirar um passageiro que está com o pet lá no lado na fileira A, para levar ele lá na fileira M, lá do outro lado, na J, enfim, para tirar um pouco desse... ou seja, diminuir o impacto em relação a um A, um B. De repente, o passageiro que está na outra fileira não se importa. Mas o que está do lado dela não quer viajar ao lado do cachorro. Eu entendo isso. Então, até porque também não é qualquer assento. Não é qualquer assento. Não é qualquer assento que pode ir o pet de suporte emocional. Então, Exatamente. infelizmente, nem sempre a companheira realmente consegue fazer a troca. Eu já tive situações no passado, Ezequiel, e também que tipo de passageiros, que, por exemplo, você eu acredito que as regras, se não mudaram ainda, continuam as mesmas. Dependendo do país que você vai levar o cachorro, e aí isso acontecia muito, por exemplo, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, em determinada época do ano, ele não deixava o cachorro, por exemplo, ir no porão. Acho que a gente pode falar depois dos formatos que a gente consegue levar um cachorro, né? Que a gente vai entrar nessa área também. Então, uma companhia X daqui, um voo daqui para América do Norte, não importava o destino. Mas é inverno lá? É inverno. Então, o porão não é o lugar ideal para levar um cachorro em determinadas épocas do ano, por causa da temperatura. Baixíssima temperatura. Continua até hoje. Sim. Continua até hoje, perfeito. E aí o que o cliente faz? Eu vou viajar sempre num período mais quente, ou tento viajar isso, na verdade, no inverno, que eu sei que a companhia não vai querer levar isso no porão e vai obrigatoriamente transportar na cabine. Então, é muito difícil conciliar o desejo de um, a disponibilidade do outro. E a necessidade de todo mundo. É verdade. Você entendeu? Você tem algum caso, assim, para você foi traumático, assim, tentar dar uma solução nesse contexto? Mas você já jogou assim logo? Porque a Dani deve ter experiências várias nesse assunto aí. Tem vários. Tem vários. Imagina. Mas que exigiu mais da sua equipe, de você, assim, um traquejo. Assim, opa, peraí. Olha, tem vários. Eu tenho uma situação... Eu vou falar de um animalzinho que embarcar como carga. Na verdade, embarcou como carga, né? Como carga. Aliás, antes de você... Posso fazer uma pausinha antes? Quais são as modalidades hoje de transporte? Porque muita gente, pra gente poder botar na ordem. Importante. Senão a gente vai falar do final e não vai falar do mais importante. Tá. Hoje tem um animalzinho que vai na cabine. Cabine. Normal. Passageiro normal. A bagagem acompanhada, que o pet vai no porão vinculado à passagem do tutor. Ou seja, o passageiro vai sentado na sua poltrona e o cachorrinho vai no porão. No porão da aeronave, okay. Exatamente. 2 tipos. Carga viva, onde o pet embarca de forma desacompanhada. Só o cachorrinho. Certo? Isso. Só o bichinho. Exato. A liminar judicial, que hoje também é um transporte que é utilizado, que é vinculado ao suporte emocional. Então tá? tem uma liminar aí, entrou no meio do caminho. Isso. Já são 4 formatos. E tem um pet de cão de serviço. Beleza. Que é para apoio físico, em algumas situações para apoio emocional também. Por exemplo, um deficiente visual que precisa viajar com o seu cachorrinho. Até mesmo apoio emocional. Em alguns casos, hoje o pet de cão de serviço, ele também entra nessa modalidade. 5 não modalidades. só para deficiência física, entendeu? Mas para deficiência aí. mental também. Tá. 5 formatos aí de trabalho. Isso. E eu vou citar agora um caso de como carga, que a gente precisou intervir de certa forma. A gente fez um embarque de um pet, que ele veio da Europa, não me recordo agora qual foi o país, mas ele veio da Europa via Latam. Europa via Latam. Isso. E aí, depois ele iria fazer esse embarque retornando para o seu país, né? Ok. Só que ele estava em um outro estado. E era um animalzinho super dócil. Super dócil, né? Então, ele veio numa caixa de transporte como carga e agora ele iria voltar numa caixa de transporte como carga. Só que ele estava num outro estado, então ele teria que vir para Guarulhos. E de Guarulhos, ele teria que ir para o seu destino final. Pegar o voo direto. Exato. E aí, no dia do embarque, nós recebemos o transporte foi aceito, o tutor despachou um voo nacional, né? Foi aceito e depois, 2 horas depois, a gente recebe a notícia de que o embarque havia sido cancelado. Porque eles informaram que o pet havia tentado fugir e aberto a caixa de transporte. Uma caixa de transporte que é um material super resistente, de uma marca que nós até recomendamos e que o pet veio de um voo internacional. Que o pet havia tentado abrir a caixa de transporte, que seria proibido. Tinha nicho, o cachorro já é ninja. Que ele estava super estressado, que era um animal agressivo e que teria que trocar a caixa de transporte.
E aí lá vai nossa equipe, né, conversar, chamar um supervisor da companhia aérea, perguntar o que estava acontecendo, porque realmente não era um pet agressivo, era um animalzinho sem raça, mas era um animalzinho super tranquilo, veio de um voo internacional com conexão, entendeu? Então não tinha um motivo para ele não embarcar num voo de 2 horas. Ok, que antes desse voo ser 2 horas, o pet tem que estar com uma antecedência lá no aeroporto, Isso. né? Que envolve mais horas, mas perfeito. E aí o supervisor, não vai embarcar, no meu plantão não vai embarcar, tem que trocar a caixa de transporte, a tutora já não tinha mais quem trocar a caixa porque ela tinha pedido um favor, ela já havia viajado. Não vai embarcar, o pet, nós estamos prezando pela vida do animal, então não tem condições, ele está extremamente estressado, ele vai danificar a caixa de transporte, ele abriu a caixa de transporte na pista. Essa foi a informação que nós tivemos. No trajeto para outra aeronave. Antes de embarcar. Desembarcar, Tá. No trajeto para entrar na aeronave. Ok, então vocês precisam liberar as filmagens pra gente. Claro. Né? Porque se vocês estão alegando que o pet é um risco, a gente precisa de uma prova de que ele realmente é um risco. Não tinha outros agentes que poderia comprovar, enfim. Ok, e conversa vai, conversa vem, mudou o plantão. Aí entra o outro supervisor, o que está acontecendo? Explicamos toda a situação, não. Liberado para embarque. E aí o pet chegou aqui tranquilamente, né? E a gente Bonzinho. fez um embarque internacional. E aí a gente levantou uma pauta super dramática para o tutor, porque imagina, Claro. o tutor já está Preocupação, né? fora. Olha, cara, Então, desnecessário pera isso. só, o meu animalzinho, ele num voo nacional tentou sair da caixa, fugiu da caixa, Acha? quando na verdade não era. Eles deveriam de ter feito alguma coisa errada e colocaram esse ponto aí Sim. para poder tentar recusar o embarque de Isso. certa forma ou para a gente reprogramar a viagem. Isso. Provavelmente. E aí o animalzinho chegou aqui tranquilaço, tranquilo, fez o voo internacional com conexão, um voo de 9 horas até um país, o outro voo de 4 horas até o outro país, que era o destino final, De e boa. chegou super bem. E aí a gente precisou passar toda essa situação pro tutor, onde... Assim, Desnecessário. ficou um vácuo aí pra entender melhor, mas assim, você não tem a prova do que aconteceu de fato. Não tem, verdade, porque Raquel, não aconteceu, na Então, verdade. de verdade, né? é assim, a Queria companhia... remanejar É. de repente. Exatamente, a companhia por algum motivo fala assim, hoje, tipo, hoje eu não quero pôr esse animal aqui dentro, por qualquer motivo dela alheio. E fica inventando história. Sim, e aí Inventando nessa de história. inventar história, a gente poderia ter recusado um embarque que não era para ter sido recusado. Recusado. Ou seja, quando eu digo essas divergências por parte das companhias aéreas, é exatamente isso. Isso. Como já aconteceu de repente, a companhia aérea extraviar o documento do pet, o pet ficar retido, e ter que esperar um outro documento original chegar, e o pet ficar retido no destino. Óbvio, né? Infelizmente acontece, imprevistos acontecem, mas essa divergência é o que realmente acaba complicando, né? Hoje, por exemplo, a gente tem situações de liminar judicial, que é o embarque de animais que vão na cabine também, como coelhos, por exemplo. Tá? O juiz defere o processo, né? Concede, né, a permissão para embarcar na cabine, e o tutor vai lá no check-in e o comandante recusa. Mas pode recusar sistema liminar? Como é que Segundo ele, sim. Pode, Porque o pode. comandante Comandante a última é, pessoa a pode, autorizar. Óbvio que a companhia aérea indeniza o cliente por isso, ou remaneja até um outro comandante aceitar o transporte, mas até isso acontecer, Sim, houve um processo Um documentar, um transtorno psicológico, Então. houve uma programação do tutor. Então, assim, são diversas situações. Deixa eu entender uma coisa. Quando o cão ele viaja sozinho, faz conexão sozinho, Sim. é uma equipe especializada ou entra num formato tipo de carga normal, de levar para outra aeronave? É uma equipe especializada Especializada, da né? companhia. Da companhia aérea. Exato. Então, por exemplo, vou citar a Lufthansa, que é uma companhia aérea que a gente embarca muito, uma companhia aérea de Legal. referência, inclusive. Então, assim, quando a gente embarca via Lufthansa, os pets fazem conexão em Frankfurt. Então, em Frankfurt, eles têm um animal lounging sensacional. legal. Animal Sensacional. O Essa eu pet não que- conhecia, tá? É, o Novidade. pet que fica em conexão fica num hotelzinho sob os cuidados da companhia, tem uns agentes especializados da companhia, que Aí é tem outro nível. especialização em manejo de animais. Então, se eu vou mandar um pet para Portugal e não tem voo no dia, Você faz. ele vai fazer a conexão em Frankfurt, vai passar algumas horas ou um dia em Frankfurt, no dia seguinte a companhia aérea coloca eles no voo. Ele vai adorar isso, né?
vai adorar. Faz um spa? Alguns tutores ainda preferem o voo direto, Claro. mas quando a gente oferece um trecho Uma com opção. conexão, a gente sempre costuma oferecer uma companhia aérea que tem Já um grau de confiança, que tem, né, uma demanda ali de processos, que a gente sabe como é tratado os pets. Então, os pets que fazem conexão é todo o trecho sozinho. A gente manda e o tutor retira. Esse gancho aí. Você falou de caixa. Existe um padrão específico? Existem qualidades distintas de caixas, é isso? Diversos. Aproveitando, a Embar Pet, ela Pode é fazer o merchan. ela é uma É ali, ó. empresa, ela é uma empresa especializada e tem todas as credenciais, que é a IATA e a IPATA. Então, existe um regulamento que tem que ser cumprido, que é o regulamento da IPATA, que são caixas padronizadas e de acordo com esse regulamento. Então, não é qualquer caixa de transporte, certinho. não é qualquer bolsa de transporte. Tem bolsa também, né, Nós temos o nosso e-commerce, que a gente trabalha com bolsas de Isso. transporte especializada, né, de acordo com a restrição de cada companhia aérea. Então, se você vai viajar via Latam, American Airlines, Cada uma Lufthansa, cada uma tem sua especificações. especificação e a gente trabalha com a bolsa de transporte para esses passageiros. E a caixa de transporte também tem as suas regras. Então, ela tem que ser de plástico rígido, tem que atender alguns diâmetros da grade de transporte. Animais que são considerados de raça agressiva tem que ter um modelo específico, que é o modelo CR88, que é uma caixa de madeira ou de metal. Então, cada espécie tem a uma sua regra. particularidade. Tá vendo? Então, existe diversas restrições. Muitos casos, Sim. inclusive, são até recusados por caixa de transporte. Então, a gente já teve situações de passageiros no check-in, que está tentando fazer o check-in e a companhia recusa o modelo da caixa de transporte. A caixa tá errada. Só pegando esse gancho aí. Ele come o quê? O pet? Então, Esse trajeto aí. Não, mas espera aí que eu já ia... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer duas perguntas numa só. A gente sempre escuta falar isso, conversa de mercado, na verdade, né? Que o cachorro precisa, para quem vai fazer porão, né? Óbvio, o cachorro vai ser despachado. O cachorro precisa tomar alguma coisa para ficar calminho, precisa dar alguma coisa pro cachorro. Isso é verdade ou não? Não. Não é verdade. E essa questão da comida, para mim é muito importante isso aí. Como é que o cachorro fica durante tantas horas? 12 horas, Vamos dizer, 10 um horas. voo daqui a Frankfurt. Né? Estamos falando aí de um voo de praticamente aí 11 horas, 11 e pouquinho. Então, como é que é feita a alimentação desse cachorro, já que ele não vai dormindo? Então, vou falar primeiro da sedação, que é um ponto Claro. muito importante. Sedação, boa. Alguns clientes, né, e algumas pessoas realmente acham que o pet pode ser sedado, né, e aí chega lá e vai estar tudo certo. A gente não recomenda Não e recomenda. não pode. Não né? pode A não sedar. ser que seja um animal que seja necessário, tem instrução médica para que isso aconteça, Tem laudo ou médico, alguma então. outra espécie, uma espécie agressiva. Um leão tem que vir, Sim, Sedado. sedado. entendeu? Então, assim, o cãozinho não, até porque a sedação, ela não vai durar a viagem inteira. Certeza. E qualquer medicamento que tenha esse fim, por exemplo. Então, durante a viagem, no meio do voo, o pet ele vai despertar e vai passar o efeito. E aí pode vir um efeito reverso. Estou num ambiente que eu nunca estive, Altitude. Olha isso. estou numa temperatura diferente, a luz é diferente. Diferente. Não tem ninguém que eu conheço aqui, não Sim. tem meu pai, não tem minha Mamãe. mãe, entendeu? Estou numa Olha só. caixa. Olha, tá vendo? Então, durante a viagem, o efeito pode ser reverso. Então, nós não recomendamos. O que a gente recomenda para esses casos é o tutor fazer uma adaptação prévia do pet. Então, assim, a gente até tem um protocolo também onde a gente manda o manual do viajante para os nossos passageiros. Então, os nossos passageiros, eles recebem instruções de adaptação do pet na caixa de transporte. Coloca o animalzinho na caixinha de transporte em algumas horas do dia, vai ao mercado, deixa o pet dentro da caixa, coloca uma trilha sonora de aeronave, de turbina Olha de só, avião. vai trabalhando. Entendeu? Vai trabalhando e aí o cachorro. você vai trabalhando. Olha que legal isso aí. Um pet que é super tranquilo não precisa de nada disso. Mas um pet que é um pouco mais Agitadinho. ansioso é necessário. Entendeu? Então, coloca lá o sonzinho de uma turbina de avião, coloca o pet na caixinha, chegou, faz festa, dá petisco, porque quando acontecer o momento, ele vai saber que em algum momento ele vai entrar na caixa, Sim. em algum momento ele vai sair, e quando ele sair vai ter alguém que ele gosta esperando ele. Legal. Entendeu? Então, assim, é importante essa adaptação. Olha que Então, sensacional. até mesmo na bolsa de transporte, pro pet que vai na cabine. Na cabine. Aí é mais tranquilo, mas Isso. lá embaixo a ração, fica uma ração à disposição? Então, dentro da caixa não pode ração.
Então, Não assim, pode. a refeição do pet tem que ser feito antes dele embarcar. Dentro da caixinha de transporte tem que ter o comedouro, o bebedouro. Em cima da caixa, a gente costuma mandar as porções de ração. Então, a gente pede para o tutor mandar 4 porções de ração em saquinho legal. transparente. Então, durante a conexão, dependendo Legal. do período, a companheira vai dar a raçãozinha pro pet. Antes dele sair, ele vai comer. Durante o voo, Não vai comer. Não come durante o voo. Não, Bom durante saber. o voo não. Então, durante o voo vai ter água à vontade. Mesmo Pra ele um se voo de manter 10 horas. hidratado. 10, 12 horas. Exatamente. Se for, por não exemplo, pode se for um ração. voo daqui para Doha ou para Dubai, vai passar as 14 horas Sem sem, raçãozinha. sem ração, só na água. Sim. Isso não é prejudicial à saúde Sim, do sim. pet, a não ser que ele tenha uma dieta restritiva ou que ele precise, aí a Legal. gente precisa de uma autorização da companheira para embarcar. Legal. Porque vai ter outros animais no voo. E a ração, ela tem cheiro. Sim. Então, às vezes, ao invés de você acalmar o pet amigo que tá do lado, Nada, você vai você arrumar vai confusão. estressar, entendeu? A mesma Olha os coisa detalhes. para Olha os detalhes a aqui, ó. mesma coisa para cadelas no cio. Aí, tá vendo? Existe uma restrição, porque senão Lógico. vai, né, Causar um problema ali um dentro. alvoroço ali nos outros coleguinhas que estão ali no voo, entendeu? Então existe uma restrição. A raçãozinha em cima da caixa de transporte, dentro água e tapete absorvente dentro da caixinha. Até para os pets que vão na cabine, também acompanhado dos tutores, a gente não recomenda. E eu sempre escutei falar, não sei se é mito, tá vendo? Por isso que é bom você estar aqui, que você é a pessoa que domina o negócio. Que esses cachorros, por exemplo, se eu estou fazendo uma reserva ali dentro de uma Latam da vida, que essa reserva ela só é confirmada no momento que a companhia diz, tá, dentro dessa aeronave eu não tenho, por exemplo, um gato e um cachorro viajando junto. Porque senão vai dar essa confusão. O cachorro vai ficar ali estressado por causa do gato e o gato vai estressar por causa do cachorro. Então sempre vão ser 2 cachorros, 2 gatos, etc e tal. Não sei se hoje, com o volume, com a demanda que tem, se a companhia pode se dar o direito de dizer, não, vou levar um por vez. Não. Hoje eles estão mais abertos a essa quantidade. Então, eu acredito que ainda tenha companhias aéreas que só aceitam cães ou só aceitam gatos. Mas tem numa mesma companhias viagem. aéreas que aceitam, eu aceito até 2 gatos e até 2 cães e consegue, né, colocar um no início e outro no final Isso. dos assentos. Os assentos. Tá? Até aproveitando o gancho da bolsinha de transporte, da Legal. caixa de transporte, a gente não recomenda alimentação na bolsa de transporte por um motivo. Olha aí. O pet que vai na cabine, ele vai dentro da bolsinha. Então, ele não está, muitas das vezes, acostumado a fazer as necessidades dentro da bolsa ou dentro da caixa. Olha isso aí, daqui, ó. Então, assim, se ele tem uma alimentação ali e ele quiser fazer cocô, Sim. por exemplo, ele vai ficar agoniado, Vai ficar agoniado. ele vai ficar estressado, ele não vai conseguir fazer as necessidades. Sim. Então, isso acaba gerando um estresse no pet, no passageiro, entendeu? Isso aí. E o pet que vai como carga principalmente, porque ele vai ficar estressado, querendo sair dali para fazer as suas necessidades e E não não vai vai ter, conseguir. não vai conseguir. Exatamente. Então, isso é prejudicial à saúde dele. Olha que legal, tá vendo? Belas dicas, viu? Belas dicas. O pet que ainda vai na cabine, leva uns petiscos, dá Uma um coisinha ou outra ali pra dar uma outro roladinha. ali, mas nada em excessivo. Tamires, alguma companhia limita durante um voo número X de pet friendly? Sim. Quanto pode ser por voo, talvez? Normalmente são 4. 4 no máximo. Um padrãozinho é de 4 a 7. 4 a 7. Já tivemos casos de companhias aéreas que estavam com 7 animais no voo. Olha isso. Então é de 4 a 7. Na sua opinião, aí é uma pergunta minha pessoal. Qual é o melhor destino para você trabalhar com pet? Acho que você vai me falar que é a Alemanha, até pela facilidade. E qual o pior destino para trabalhar com pet? Eu vou te falar que o melhor destino hoje é o Canadá. É mesmo? Canadá. Que só exige vacina de raiva, CZI, que é super documentação. tranquilo com relação à É documentação. documentação é simples, o embarque é mais fácil. Mas hoje, eu vou te falar, não é nem o melhor destino, vou te falar a nossa demanda. Isso. A nossa maior demanda é para a Europa. Europa. Estados Unidos. Flórida, Imagina. Portugal, Espanha e França é recorde. É isso mesmo. Indo, ou de lá pra cá, tanto faz? Indo. Indo. Normalmente de Portugal e da Espanha. Eu sei que não acontece isso, eu vou perguntar. Pode perguntar. Não acontece, mas assim, tem pessoas que às vezes quer traficar animais, por exemplo. Levar animais silvestres para um outro país. E talvez cria documentação falsa,
cria cenários para tentar levar e pega um especialista como você, que conhece todos os trâmites e como embarcar. Como é que você pega isso? Ou já aconteceu ou não acontece? Acontece. Muito? Muito. E Animal silvestre, né? Sim, até a gente que é especialista, muitas das vezes a gente acaba caindo em situações como essa. Olha isso. Tá vendo? Entendeu? Então, assim, às vezes... Vou dar um exemplo. Europa exige microchip, vacina e sorologia. E tem que ser exatamente nessa ordem. Exato. Microchip, vacina e sorologia. Tá. Aí a gente pega um tutor que já deu entrada no processo, só que ele fez a ordem correta e ele mesmo talvez nem sabia, ou por falta de experiência, fez a ordem correta. Então, ao invés dele fazer o microchip, a vacina e a sorologia, ele fez a vacina, depois o microchip e depois a sorologia. E deu entrada no processo, junto ao Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura indeferiu o processo e falou assim, olha, você vai ter que refazer tudo de novo. Para refazer tudo de novo, são quase 4 meses. Nossa Senhora. E aí, o que o tutor faz? Um desespero, acaba burlando o sistema. Vai fazer um pé quebrado, Alexandre. E aí chega na gente, vou contratar um especialista para fazer a documentação. Aí quando a gente vai dar entrada, às vezes, no processo, aí volta para o Ministério da Agricultura. Fala, opa, isso aqui já bateu aqui. Entendeu? E aí a gente fica assim, haver navios. Não passa. Porque a ordem correta... A ordem é essa. Como aconteceu nos Estados Unidos. Estados Unidos era um dos países igual ao Canadá. Sensacional para embarque de pet. Era só a vacina de raiva super rápido, CZI super simples. Só que na pandemia, a fiscalização começou a ficar um pouco mais acirrada. Então, eram poucos passageiros, não era turismo, né? Então, eles começaram a vistoriar os documentos. Não só os documentos, como os pets. E o que eles viam? Que o pet que estava declarado no documento e que estava acompanhado do tutor, não tinha idade equivalente para viajar. Porque precisa ter pelo menos 4 meses, 3 meses de idade, 30 dias da vacina de raiva, naquela época. E aí, às vezes, o pet tinha uma arcada dentária de 45 dias, de 2 meses. E aí, eles viam um animalzinho, um filhotinho. Para nada, Ezequiel. E o cara fala, então... Entendeu? Burlar, e aí foi que eles começaram deportando. Eu já tive caso que foi deportado. A gente fez a documentação. A gente não tem acesso ao pet. Nós temos acesso aos documentos. Aos documentos, fica bem claro. Do pet que vai viajar na cabine, né? Bela informação que você deu. Eu vou até citar um outro caso aqui também. Legal, você tinha me tido um exemplo. Mas a gente tem acesso aos documentos não ao pet. Então, a gente fez a documentação. O Ministério da Agricultura aprovou, porque o Ministério também não tem acesso ao pet. Ele tem acesso ao atestado que o veterinário emite, a carteirinha, assim como nós. E aí, um belo dia, eu recebo uma mensagem. Olha, o pet foi deportado. Me levei um susto. Por que foi deportado? Alguma coisa que a gente fez errado? Não, porque eles alegaram que não tem a idade, mas ele realmente não tem, tal, enfim, não tinha a idade e foi deportado. E aí, por esses motivos, a gente perdeu, né, a nossa regalia, que era esse procedimento mais simplificado. Tá, não só a gente, diversos países perderam, mas o Brasil, infelizmente, foi um deles que perdeu. Entendeu? Então, ele acabou se tornando como a Europa, com as mesmas regras. Traga até um caso de um cliente muito antigo. O animal, o cãozinho, que é considerado de raça agressiva, tem que embarcar numa caixa de madeira. E aí, a gente fez todo o processo. O cliente mandou uma foto do pet. Deixa eu entender uma coisa. Suporte emocional não, né? Não. Mas suporte. Mas sim. Pitbull, Staffordshire embarca na cabine como suporte emocional. Não, sim. Tá, mas ele vai aqui dentro de uma jaula? Não. Ele vai na cabine. Vai solto, Ezequiel. Vai solto. O pitbull? Assim, na lateral, sim. Vai sim. Um pitbull que seja domesticado. Domesticado. Mas eu fico pensando no passageiro que tá ao lado. Assim, eu sei que o animal depende da criação de cada dono. Sim. Mas assusta. Assusta, mas vai. Vai. A gente, inclusive, tem diversos casos de passageiros que nós, inclusive, realizamos, que foi na cabine. Staffordshire, Pitbull, vai na cabine. Na modalidade de suporte emocional, que era um suporte emocional do passageiro, e ele foi na cabine. Mas esse caso que eu vou falar era um pet que foi como carga. Tá. O tutor mandou uma foto do pet, mas ele não parecia que era uma raça agressiva. Ele tava bonzinho na foto. Não, ele tava assim no cantinho, cobertinho, super lindo, super tranquilinho. E realmente era um pet tranquilo. Só que a companhia aérea aceita somente como caixa de madeira, quando é raças agressivas. E toda a documentação do tutor tava sem raça.
sem raça. No dia do embarque, que chegou o animalzinho lá, né, na nossa unidade, na nossa sede, o pet era simplesmente um Staffordshire lindo. Sabe? Lindo, lindo, musculoso, a coisa mais linda. Nunca que era um animalzinho sem raça. Sem raça. É que nós tivemos que fazer as pressas e mandar fazer uma caixa. Aí o marceneiro foi lá, fez uma caixa, a companheira só ia aceitar as suas caixas de madeira, mas toda a documentação dele estava sem raça definida. E aí tinha a raça definida. Não E era, tinha, na verdade, claro. uma raça. Era visível que tinha. O que nós fizemos? Embarcamos o pet, lógico, mas retificamos a caixa de transporte. Só a caixa, não a Só a documentação. caixa, a documentação já não tinha tempo dá hábil pra para mexer. isso, mas embarcou, né? Porque ele embarcou, apesar dele ser sem ter uma raça, né? Definida. De acordo com o tutor, não tinha, mas ele tinha, na verdade, uma raça. Ele tinha toda a documentação em ordem, microchip, vacina, sorologia, estava perfeita a documentação dele. Então, era só retificar a raça, mas naquele momento a companheira aceitou daquela forma e o pet embarcou. Olha isso. Entendeu? Então, assim, são situações. São Tem situações. seguro que acompanha Boa. esse segmento? Não. Hoje em dia tem alguns seguros viagens para pet, mas não é uma prática, não é tão convencional, convencional, quanto o de passageiro. Boa Vou pergunta. perguntar, que são perguntas pesadas assim. Uhum. E se um pet friend ele falece aí no meio do caminho? O que acontece? Olha, já houve muito relatos, né, de pets que já faleceram durante a viagem. O protocolo da companhia, né, ao pet chegar no destino e seguir para um laboratório para fazer, né, um exame e descobrir a causa do pet, né? Então, assim, a gente recebe muito contato de muito tutor achando que é impossível embarcar raças braquiocefálicas no porão, que é aquelas o Shih Tzu, verdade, Pug, Bulldog isso. francês, Sim. quando não é. Nós estamos com Bulldog, com Pug, na verdade, que chegou ontem de Confins, vai embarcar amanhã para Dubai. Tá. E ele tem 9 anos, e é um pug, ele tem até os pelinhos brancos, E assim, vai do embarcar rosto. E vai nesse- embarcar como carga, Como carga. no porão. Então, assim, são situações e situações. Se Lógico. acontecer, óbvio que o protocolo da companhia é verificar o que é, né? O que aconteceu. E se realmente é uma causa por parte da companhia ou é de natureza do animal. Assim como nós, passageiros, que embarcamos na cabine, temos riscos, né? O pet também tem. Então, é a mesma coisa, mas não é comum, igual a gente vê na internet. Ah, a companhia aérea matou o meu pet, Isso. aconteceu isso. Não, existe todo um protocolo. Existem situações que realmente é conivente e existem situações que realmente não é o motivo. A companhia aérea não levou o pet a óbito. O pet já tinha um histórico de saúde que levou ele a óbito, né? É a mesma coisa de um tutor que, infelizmente, um passageiro que acaba infartando dentro da aeronave durante um voo, né? A culpa não é da companhia, é uma natureza do passageiro. Então, esses cães assim mais sensíveis, que se chamou de braquicefálicos, é isso? Braquiocefálicos. Braquiocefálicos. Isso. São os mais sensíveis, então. São os mais sensíveis Sim. por conta da respiração, São. tem um focinho Focinho curto, curto, então a respiração deles é um pouco mais lenta, mas não é impossível. Por exemplo, a Lufthansa, eles só embarcam esses pets, né, quando a temperatura está adequada, abaixo de 27 graus. Então, assim, existe algumas restrições para assegurar o que é primordial, que é a vida do pet, né? Óbvio que a Embar Pet não embarcaria animais, a Embar Travel não daria assessoria para tutores que viajariam de forma acompanhada se não fosse uma viagem segura. E nem mesmo as companhias aéreas assumiriam essa responsabilidade, risco, porque é uma vida, né? É um animal, mas é uma vida, então existem riscos, né? Então eles não iriam assumir responsabilidades que eles não certeza. poderiam garantir que fosse Ficou segura. bem claro, né, cara? Ficou bem Minha última claro. pergunta. Você hoje presta serviço apenas para os seus passageiros ou você também presta serviço, por exemplo, assessoria para uma agência que precisa de uma ajuda? Atendemos agências. Aí, ó, tá vendo? Agente de viagem. Atendemos agências, Aí, ó, atende colegas agência. agentes. Aí, Atendemos porque tem muitas agências de viagens Claro. hoje que o seu segmento é corporativo. Exato, é uma parceria isso aí. né? Então a gente acaba atendendo sim. Faz com que Nós um especialista. atendemos passageiros que, eu estou de mudança, mas eu já tenho minha agência, mas eu gostaria de contar com o suporte de vocês. Legal. Então a gente oferece uma assessoria, faz uma busca, uma captação, né? Que legal. De uma viagem, de um trecho, de um itinerário que seja compatível e tenha conversa sim com a agência. Então a gente hoje tem parceiros agentes de viagens, legal. clínicas Parabéns. veterinárias. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma noção, mas eu não sei como é que funciona isso. Qual o tamanho desse mercado de pet friendly assim hoje?
Porque a gente entende que no dia a dia, falando com as pessoas, né, a relação das pessoas, parece que é muito grande esse mercado. E só cresce. É. Tem hotel específico. Sim. Tem né? tudo. Tem tudo. Tem tudo. Tudo. Tem tudo. Hoje em dia tem até o Tinder Pet. Que é Quê? o Tinder Pet. Ah, não. Boa. Aí não, produção. tem. Aí não, produção. Essa foi boa, velho. Produção, vamos encerrar. Sim, gente, o mercado pet é imenso, ele realmente está crescendo Sim, muito. lógico. Hoje em dia, as pessoas realmente acabam deixando de ter filhos para ter os seus pets. E mesmo que tenham filhos, os pets fazem parte realmente da Sim. família, estão integrados. É Isso. aquela Perfeito. filosofia de antigamente, realmente, como eu disse, do pet estar numa caixinha, no quintal, naquela caixinha de Isso. madeira, hoje não existe mais, né? Então, tanto que muitos estabelecimentos são pet friendly. Restaurantes, Isso. hotel, Muito se adaptando, muito. É, muitos. eu percebo- Então, é imenso. Hoje em dia, a gente tem feito isso na agência com frequência, porque é muito comum um cliente falar assim, olha, eu quero ir para por exemplo, para um hotel fazenda, mas tem que ser Pet friendly. pet friendly. E hoje, quando você faz uma busca dentro do Google ou qualquer ferramenta, ele já traz e já, Filtro, vem, né? já vem com filtro, com toda a simbologia, Sim, bonitinho. sim. Acho super legal isso aí. Sim. Então, eu falo assim, poxa, não precisa mais ficar ligando pro hotel dizendo, puta, você aceita? Não, ali dentro do Google ele já coloca, olha, este hotel aceita. Então, é bacana isso daí. Porque evita um retrabalho nosso. Sim. Você sim. está oferecendo um lugar que o cliente vai realmente poder levar o seu petzinho, tá tudo certo. Sim, então as Tá pessoas tudo certo, buscam isso, É. né? Tem que ter espaço para os meus filhos brincarem, Isso. mas tem que ter espaço para o meu filho pet também estar. É. Então, o mercado pet realmente ele vem crescendo É de muito. milhões. É de milhões. Milhões, cara. Certeza. Né? E essa modalidade de viagem ainda mais. Então é Que legal. muito comum vocês verem pets no aeroporto. Se vocês forem Não, para o tá aeroporto aumentando agora, muito. vocês Não. vão ver pet, vão ver cão. Mais comum ainda hoje, roedores, coelhos, aves. Tem companheira que Sim. permite aves embarcando na cabine. A gente está com um passageiro agora que vai para o Japão no próximo mês e vai com uma calopsita. Calopsita. Exato. Que legal. É. Legal, tá vendo? E é um mercado imenso. É. A gente tem uma cliente que está num projeto desde 2022 ou 2021, que é para levar 24 gatos para Portugal. Ou vai todo mundo ou não vai, Vai Tem ninguém. 24 gatos? Sim. Olha Vai isso. mudar pra lá isso? Exato. Então, assim... Vai fretar um jatinho? vai ser dividido em 5 embarques. 5 mas embarques. vai todo mundo, entendeu? Então, assim, faz parte da família e é algo que a gente incentiva. Hoje nós temos até o nosso projeto que se chama Embar Daily, que é justamente depoimentos de tutores que contam o porquê que eles decidiram levar o pet e por que Legal. que eles não desistiram. Porque é uma Isso é burocracia. Claro. Existe realmente um desgaste emocional, uma burocracia, só que quando você tem uma empresa especializada, tira parte dessa burocracia, esse peso, né? Que é ver tudo, tentar descobrir tudo, todas as informações. Então, nesse projeto em Bardeiros, alguns dos nossos clientes, né? Eles contam como foi a experiência, não só com a Embar Pet, mas o que levou eles a não desistir e não deixar o pet para trás. Que legal. E esse é o objetivo Muito do legal. projeto, Parabéns. né? Legal. Ou vai todo mundo, ou Não não vai vai ninguém. ninguém. E vamos que vamos. E esse é o motivo, não desistir por Sim, isso. isso aí. Eu digo que nós já tivemos a experiência de buscar 2 pets no momento do check-in e os passageiros abandonaram. Abandonaram? Entendeu? mesmo? Que judiação. Lembro que foi um para o México e foi um para a Espanha. Mas abandonou por quê? Abandonou porque chegou lá, não tinha nada, nenhum documento, não sabia Ah, tá. das informações, não Agora podia, entendi. Tá, não é afeto, ele não podia embarcar. não Aí- pôde embarcar, deixou o pet para trás, deixou com a gente dizendo que iria efetuar a viagem posteriormente. Óbvio que nós ficamos com o pet, não íamos deixar lá, Claro, nós temos espaço para isso. E aí ficamos com o animalzinho, passou alguns dias, o tutor disse que não queria mais o pet, que não tinha mais condições e que ele não iria levar para a gente buscar uma família para ele. E fomos lá e buscamos uma família. Tem um, inclusive, que está na nossa família até hoje. Ai, que então, legal, tá vendo? então Legal. faz parte do ofício. Então, é assim, com muito amor que vocês fazem isso. com né? certeza, eu acho que é o principal. Sem amor, Legal. não existe. Parabéns. Tamiri, adorei o bate-papo. Realmente o conteúdo seu vai levar Muito legal. informação para Que muita bom, gente. espero que tem ajudar dúvida. muita gente Com também. Sem certeza. dúvida. É. E eu acho mesmo que os nossos seguidores, a gente viaja ao mercado de um modo geral, sabe agora que tem um segmento específico, né, que pode dar todo o suporte, a atenção Com certeza. nesse embarque aí dos pets aí pelo mundo afora, Com né? certeza. Com certeza. Nós vamos estar deixando no pessoal que está assistindo aí. A gente vai estar colocando Sim. embaixo do nosso Informações, vídeo, né? informações sobre você no nosso vídeo. Quem tiver dúvida aí, ó, galera,
vai embaixo lá, comenta, faz as perguntas que a gente vai estar respondendo aí junto com ela aí. Se você entendeu que faltou alguma coisa legal, quer dar uma mensagem para os nossos seguidores, fica à vontade. ou os nossos seguidores, a sua câmera lá, pode falar à vontade. A minha Sua experiência, mensagem... A minha mensagem é conte com a Embar Pet, com a Embar Travel, com o grupo Embar Company para fazer acontecer, né? A gente costuma dizer o nosso slogan, que é Embar Pet, conectando o seu pet com o mundo. E não desista do seu pet. O seu pet faz parte da família. E conte conosco para fazer essa viagem incrível, tornar essa experiência, esse sonho, essa mudança, esse início de ciclo fazer dar certo. Então, conte com toda a nossa equipe, que é uma equipe especializada, que está ali engajada em atendimento, engajada em procedimentos, justamente para oferecer o melhor para todos os nossos clientes. E conheça as nossas redes sociais, os nossos cases de sucesso, os nossos clientes, né? Nós fizemos recentemente até o embarque do Leandro Hassum, não sei se vocês chegaram a ver, Eu não né? vi. Não, a gente ele é um cliente nosso fidelizado, então ele sempre embarca conosco, a gente atende também a galerinha do futebol, do UFC. Então, assim, conte conosco. A empresa Embar Pet, o grupo Embar Company, Embar Travel, para fazer parte da sua viagem. Legal. Sensacional, Maravilha. Tamires, sensacional. Pessoal, obrigado aí por acompanhar o episódio. Ó, foi sensacional. Muita informação relevante, tá ok? Obrigado. Valeu, galera. Essa temporada aqui promete, hein? Temos coisas aqui para chegar no canal, Que maravilha. coisas maravilhosas. Então, acompanha a gente aí, porque esse semestre promete. Valeu! Obrigado, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.